Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Dani Parpinelli e esse vídeo aqui é para comentar algo que eu já tinha falado num vídeo lá atrás, uns 3, 4 vídeos atrás, sobre lugares que são assim, visivelmente não, mas enfim, são lugares que até mesmo os médios que não são desenvolvidos acabam percebendo, acabam sentindo a energia pesada do lugar, sabe? Então, e eu gosto sempre de contar alguma história verdadeira, claro, algum relato sobre algo do tipo. E nesse vídeo eu vou contar para vocês uma breve passagem. Então, tempos atrás, um casal se mudou para um apartamento que aparentemente não tinha nada demais, de ruim, muito pelo contrário, ele tinha tudo de bom. Mas ele tinha histórias de passado e tinha histórias de presente. Era um lugar altamente pesado, espiritualmente falando. Era um lugar no qual as pessoas que estavam ali, elas se sentiam mal por si só de estarem ali. Elas não conseguiam viver em harmonia, que até então existia. Elas começaram a terem inúmeros desentendimentos. Elas começaram a se sentirem sufocadas, às vezes literalmente, como se alguém estivesse sufocando, mesmo que fosse numa hora que elas estivessem dormindo, não é? E por aí vai. Você pensa assim, aquela coisa de filme, né? Ah, o prédio foi construído sob um cemitério indígena. Gente, isso é coisa de filme, né? Pelo amor de Deus. Mas existem lugares que, independente de quem tenha morado antes, de repente tenha feito magias negras, etc e tal, são lugares pesados por algum motivo que às vezes a gente não consegue compreender. Talvez a gente nunca tenha uma explicação plausível, mas são lugares que eles têm algo que, volto a dizer, mesmo que não é médium, consegue compreender, sentir que aquele lugar é pesado. Aquele lugar não traz tranquilidade, sabe? Aquele lugar, ele traz desconforto, ele traz desarmonia, ele traz brigas, ele traz mentiras, ele traz tudo que for de pior que os seres humanos que ali convivem, que ali vivem, podem oferecer. E as pessoas às vezes percebem isso, ou deduzem isso, mas às vezes elas até tentam fazer algo para que aquele clima, aquele lugar, né, fique um pouco mais leve de carga negativa, né? Chamando, sei lá, vamos botar assim, um padre para benzer o lugar e por aí vai. Mas indo ou não, né? O padre, etc., elas continuam vivenciando aquela experiência de estarem nesse lugar porque é super pesado. Então, fato é que, às vezes, quando elas podem,
elas se mudam. Gente, vamos sair daqui desse lugar porque ele tá muito pesado, etc e tal, né? Mas isso tem que, para isso, tem que rolar um consenso de todas as partes que ali residem. Quando só um lado comenta, fala sobre isso, não é suficiente, né? Tem que haver um consenso de ambas as partes, de todas as partes que ali convivem. E às vezes, por mais que uma das partes concorde, presencie coisas pesadas ali, ela não tem como, né? Às vezes por contratos assinados, por uma série de coisas, ela não tem como sair dali assim imediatamente, etc e tal. Gente, eu tô contando assim, comentando essa breve situação. Eu gostaria de gravar vídeos comentando mais sobre, porque eu acho que isso aí tem muitos detalhes para serem esmiuçados, para que vocês compreendam que às vezes vocês talvez estejam vivenciando situações que vocês não compreendam, mas que podem ter solução, entendeu? Ou de vocês se mudarem para outro local, ou de vocês, né, de alguma forma trazerem alguém para poder abençoar, enfim. Cada situação é uma situação. E isso não é coisa que acontece só em filme. Isso é uma coisa que acontece na nossa realidade. Embora muitas pessoas não comentem, não falem, mas enfim, gente, é isso, tá? Resumo da ópera. Existem lugares que são extremamente carregados de energias pesadas, de coisas pesadas. E às vezes não é necessariamente o local. Engraçado. Às vezes são as pessoas que moram ali naquele prédio, naquele condomínio, que por qualquer motivo, seja inveja, raiva, seja o que for, elas desejam mal sempre para aquela pessoa que está ali. E a vida daquelas pessoas que, né, que porventura estejam ali, nunca anda para frente. Sempre acontece alguma coisa que estraga, que atrapalha, que faz, sabe, devassa a vida delas, que faz com que elas saiam dali, com que elas, sabe, que a vida de repente delas se torne sabe, um mar de coisas ruins, se separem e por aí vai, sabe? De repente a gente culpa somente o local, como nós vemos em filme, né? Ah, foi construído sobre um cemitério indígena. Mas às vezes não tem nada a ver, gente. Brincadeiras à parte, às vezes tem a ver com as energias emanadas por pessoas que ali se encontram. Não naquele apartamento, naquela casa, mas naquele condomínio, naquele prédio. Entendeu? Então isso tem que ser observado e você se fortalecer o máximo psicologicamente, espiritualmente, para que vocês não deixem isso sobrepor as coisas boas que vocês têm para emanar e que isso não estrague jamais as coisas boas que vocês têm para oferecer e não estrague as relações de vocês. Tá bom, gente? Beijos. Quem puder deixar um like, um comentário. Se você já vivenciou, está vivenciando algo parecido na sua casa, no seu apartamento, ou se você já passou por isso no passado. Seria muito interessante. Eu gosto muito de ler os relatos de vocês, tá? Quem quiser me seguir no Instagram eu posto
Eu posto os vídeos, que aqui eu posto no canal, mas eu posto fotos e outras coisas sobre o meu dia a dia, entendeu? Não tenho postado com tanta frequência esses dias, porque tá muito tumultuada a minha cabeça aqui, com coisas que têm acontecido na minha vida pessoal. Mas eu em breve eu vou postar muito mais para vocês e vocês vão curtir muito. Então me sigam no Instagram, @portinelidani, tá bom, gente? Beijos. Muito obrigada a todos vocês.